meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Cimento Paz, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Sou o pastor Paulo Batista e hoje estou aqui com o diácono Jonatas, sua esposa, diaconisa Jussara, para mais uma vez cultuarmos a Deus juntamente com você. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua companhia conosco. Já aproveitando, quero te convidar para, além de você participar com a gente, compartilhar a transmissão desse culto com outras pessoas, com a sua família, compartilhar também a transmissão em outros grupos, com outros amigos, para que mais pessoas tenham acesso a essa transmissão e possam participar do culto conosco. Quero também lembrar a você que você pode enviar o seu pedido de oração e no final a gente vai orar para que Deus venha abençoar a sua vida. Então, você que está na sua casa, já pega aí a sua Bíblia, a sua harpa cristã, para que juntos possamos cultuar a Deus em espírito e em verdade. Enquanto a gente não pode se reunir ali no templo, nós estamos aqui junto com você todos os domingos, toda terça-feira, toda quinta-feira, e também as nossas salas de escola dominical, também a Madediv e a Alfaded também transmitindo os seus cultos e levando a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Vamos orar a Deus, pedir que Ele venha nos abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar esse culto, que o Espírito de Deus possa conduzir todas as palavras e levar a você a mensagem que seu coração precisa de ouvir. Ore conosco. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, dando graça, pela oportunidade de apresentar ao Senhor mais um culto de louvor, de adoração. Te agradecemos pela presença dos nossos irmãos aqui conosco, mas também de muitas pessoas que estão nas suas casas, ou escritórios, em todos os lugares, ó Deus, aproveitando esse momento também para Te adorar. Alcança cada vida, Senhor. Leva saúde, leva paz, leva a Tua graça, leva a Tua misericórdia a quem necessita. Cerca, meu Deus, com o Teu cuidado, com a Tua mão protetora, nos orientando, nos dirigindo em tudo, Pai. Que a Tua palavra alcance o objetivo, que é levar paz, salvação e as bênçãos a cada pessoa que estará ouvindo. Senhor querido, nos abençoa de uma maneira especial. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, você pode pegar a sua harpa cristã e cantar conosco o hino de número 196, que é bem conhecido. Se você não tem uma harpa cristã, você pode entrar na internet e procurar o hino 196 da harpa cristã e cantar com a gente. A harpa cristã é o quê? É o nosso cenário de cântico, que a gente canta lá na igreja. E são hinos tradicionais, que nós adoramos a Deus juntamente com a nossa igreja, né? O Brasil inteiro canta esses mesmos hinos, e são hinos maravilhosos que têm uma mensagem poderosa para cada vida. Nossa harpa cristã, ela tem 636 hinos. Você pode cantar conosco o hino de número 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado o excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa é da vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguido
perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Saulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia! Vamos ainda cantar o hino de número 169, mas antes eu quero pedir para você, mais uma vez, compartilhar a nossa transmissão desse culto com amigos, com outros grupos que você faz parte, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Eu estou fazendo isso agora aqui no meu celular e já estou divulgando, e outras pessoas agora vão ter acesso também. Então faz isso, tá? Nós estamos também, além de estar transmitindo o culto pelo Facebook, nós estamos pelo Instagram, e depois essa transmissão será colocada no YouTube para que você possa acompanhar, rever alguma outra coisa. O hino número 169, vamos louvar a Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas assim também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama,
deseja te salvar. Graças a Deus. Eu gostaria de te convidar para a gente ler a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo 21, versículo 14 a seguir. E já vamos orar mais uma vez. Como eu já disse, você pode enviar aí seu pedido de oração, que nós vamos incluí-lo na oração final, para que Deus te abençoe. Repito mais uma vez, convide mais pessoas para participar do culto com a gente, compartilhe essa transmissão e envie também sua mensagem, você que está aí acompanhando a gente, tá? Confirma aí, mandando uma mensagem para nós. Nós temos um grupo que está assessorando, que ele vai te responder, tá bom? Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 14 a seguir. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19, abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Vamos orar nesse instante, mais uma vez, para que Deus venha abençoar nossas vidas, abençoar cada um de nós. Participe do culto, cantando, tá? Adorando a Deus dentro da Bíblia e também orando com a gente. Onde você está agora, nos acompanhe em oração. Pai, mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Senhor querido, te louvamos pelo privilégio de levar a Tua palavra a muitos lares nesse instante. Senhor Deus, eu sei que a Tua palavra não está presa, não está retida, e ela pode alcançar os corações, Pai. Querido Deus, vem ajudar agora cada pessoa que está nos assistindo. Não sei como está o estado emocional de nenhuma delas, mas o Senhor conhece. Peço ao Senhor que leve agora a Tua ajuda, o Teu refrigério, a tantas pessoas que precisam. Senhor querido, não deixe que a depressão pegue em ninguém nesses dias de quarentena, onde pessoas estão dentro de casa sem poder trabalhar, sem poder estar nas suas atividades normais, sem poder ir ao culto, ir ao templo te cultuar. Então, meu Deus, cerca com o Teu cuidado a mente de cada pessoa. Senhor, sustenta com a Tua boa mão. Não deixa faltar, meu Deus, o pão de cada dia. Não deixa faltar o recurso que cada um precisa, Pai. Ajuda cada um a administrar as suas finanças, administrar as crises, as situações que vêm, Pai, que são novas para nós. Senhor, dá-nos uma mente abençoada para que possamos entender tudo, meu Deus, não sermos surpreendidos de maneira nenhuma. Ajuda, meu Deus, se tiver alguma pessoa enferma. Senhor, alcança cada profissional de saúde que está na linha de frente no combate a essa epidemia. Ajuda as autoridades nas decisões que precisam ser tomadas. Senhor querido, guarda, protege, Senhor, as pessoas que estão envolvidas, Senhor, no andamento das coisas no nosso país. Visita os missionários, meu Deus, no campo onde eles estão, longe de casa, sem poder regressar. Guarda cada um e abençoa de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Agora eu quero pedir a irmã Jussara estará conduzindo o louvor com vocês. Enquanto isso, vai compartilhando. Eu vou tentar responder algumas pessoas aqui
E daqui a pouco a gente já vai trazer a palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Hoje a palavra que a gente vai trazer está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Daqui a pouco eu falo o versículo, tá? Romanos capítulo 4 é o texto bíblico que a gente vai usar como base para a mensagem de hoje. Queridos irmãos, com a paz do Senhor, nessa noite eu quero convidar você a convidar a presença do Senhor para a sua casa. Eu não sei qual cômodo da sua casa você está, mas agora clame ao Senhor pela presença dele na tua casa, no seu lar, na sua vida. E por mais que as situações estejam difíceis na sua vida, ou na sua casa, ou no seu lar, o Senhor ele tem o poder de chegar e transformar toda a situação. Vamos louvar o nome do Senhor. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem, as batidas do seu coração acelerar.
Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. O nosso abraço, nosso carinho, as pessoas que estão com a gente, especialmente os de longe. A irmã Miriam lá em Brusque, Santa Catarina, a Maria em Curitiba, a irmã Iracema em Vilhena, Rondônia, e a Neuza em Conilza, Mato Grosso. Que Deus abençoe vocês, vocês que estão chegando agora. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semeando Paz, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Estamos aqui com esse culto abençoado, levando a você a palavra do Senhor. A nossa programação durante a semana é a seguinte: todo domingo às 19 horas nós estamos aqui levando a você essa palavra, esse culto. Na segunda-feira, normalmente, o pastor Gersinho tem a live e leva um assunto especial. Terça-feira é o nosso culto de ensino. Eu e o diácono Lucas estamos aqui às 20 horas, na terça-feira, levando o ensinamento da palavra de Deus. Estamos falando sobre as 12 portas de Jerusalém. Na quarta-feira, às 18 horas, nós temos a live da UFADED, das nossas irmãs, lideradas pela missionária Cristina. E toda quarta-feira, às 18 horas, tem uma equipe que leva a palavra de Deus até você. Quinta-feira, nós temos um casal que está trazendo também um assunto especial para as famílias, tá? Sexta-feira, uma Dediv, no sábado à noite, uma Dediv. E no domingo pela manhã, as nossas aulas da escola dominical para todas as turmas, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. E você pode ter acesso a isso na nossa página do Facebook. Lembrando a você que o nosso Facebook da igreja já está lotado. E se você quiser acompanhar, então vai lá e se inscreve na página da Assembleia de Deus, AD Semeando Paz. E aí você vai poder acompanhar a gente, tá legal? Também estamos no YouTube, AD Semeando Paz, e também no Instagram. Você pode participar com a gente, acompanhar os nossos trabalhos desta maneira. Um aviso importante também para os irmãos que congregam com a gente. Quem não congrega e mora aqui na nossa cidade, em Divinópolis, e em Marilândia, que é uma congregação nossa também, todos os domingos, a partir das 9 horas, nós temos um casal de obreiros que está ali no templo,
tanto na sede como nas congregações, para receber vocês, para orar, para servir a ceia, para aconselhar, para ajudar. Então, das 9 às 17, nesses endereços das nossas congregações, você que está no bairro aí, tá? Você pode procurar. Hoje tivemos algo maravilhoso. Numa das nossas congregações, que ficou aberta, uma pessoa reconciliou-se, aceitando Jesus como Salvador. Que maravilha! Então, meus queridos, nós estamos aí, Deus está nos dando estratégia para trabalhar enquanto nós estamos nesse período de quarentena. E daqui a pouco, quando as autoridades liberarem, nós vamos voltar com os cultos normais nos nossos tempos, tá? Então fique ligado, porque esses aí são os nossos avisos. Um abraço também para o Lúcio, Edson Lúcio, lá de Curitiba. Deus te abençoe, viu, Lúcio, nosso amigo. Pessoal, vamos para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus? Carta aos Romanos, capítulo de número 4. Carta aos Romanos, capítulo de número 4, versículo 17. A partir do versículo 17. Romanos 4, versículo 17 a seguir, que diz assim: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Até aqui é a palavra que nós vamos comentar hoje, que está registrada, se você quiser rever, capítulo 4 da Carta aos Romanos, a partir do versículo 17. O apóstolo Paulo está tratando sobre uma parte da história do patriarca Abraão, que é considerado o pai da fé. Ele estava tentando explicar para as pessoas como funciona a fé na prática, porque na teoria todas as pessoas dizem que têm fé, e isso é chamado de fé natural. As pessoas, por instinto, pela sua própria natureza, acreditam em alguma coisa. Então isso chama-se fé, mas isso é uma fé natural. Mas a fé que o apóstolo Paulo está falando é uma fé especial, que nos leva a ter acesso às promessas de Deus. Eu sempre gosto de ilustrar algumas coisas da seguinte maneira: nós temos a promessa de Deus. É como se Deus tivesse nos prometido um presente e colocado esse presente numa estante, numa determinada altura, que sem a ajuda de um degrau, de uma escada, a gente não consegue alcançá-lo. Mas o presente está ali, é a promessa de Deus. E como é que a gente vai poder alcançar esse presente, essa promessa? Buscando algum objeto, alguma coisa que vai aumentar a nossa altura, aumentar o nosso tamanho, e então a gente vai ter acesso àquilo que está na prateleira de cima. Então isso chama-se fé. A promessa de Deus está feita, está lançada, assim como foi lançada para Abraão. Só que essas coisas vêm do mundo espiritual, e a gente não consegue acessar as coisas espirituais com a fé natural. É preciso de algo que aumente o nosso tamanho, para que a gente então alcance aquilo que Deus já colocou na prateleira de cima, que é a sua promessa, que é a bênção que Ele nos prometeu. Então, qual é essa escada, qual é esse degrau, qual é esse objeto que eu posso subir nele para ficar da altura da bênção? Chama-se fé. É o degrau que a gente sobe no mundo espiritual para então tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Então Abraão era um homem que tinha muitas promessas de Deus. Seu chamado, no capítulo 12 de Abraão, já é um chamado acompanhado de muitas promessas. Mas o tempo passou e a promessa ficou ali guardada no mesmo lugar. E como que Abraão poderia então
pegar esse pacote, essa bênção que Deus havia prometido, subindo num degrau chamado fé. E fazendo isso, então, ele conseguiria atingir a bênção que Deus havia prometido. Mas existem algumas circunstâncias que nos atrapalham a subir nesse degrau chamado fé. No caso de Abraão, especificamente, Deus havia feito a promessa de ele ser pai de uma grande multidão. Mas não se começa uma grande multidão ou várias nações, como a gente leu aqui, sem ter o primeiro filho. E esse primeiro filho não chega. Os anos passam e o primeiro filho não aparece. Porque ele precisava subir num degrau chamado fé, para ter então esse filho na sua casa, como de fato depois acontece. Mas vieram os empecilhos, os impedimentos, o amortecimento do ventre de Sara, o envelhecimento do seu corpo, que era mais ou menos alguma coisa parecida com isso que eu vou dizer agora. Às vezes Deus nos faz uma promessa, mas aí vem alguém e diz, você não tem capacidade, ou até mesmo a nossa natureza, nosso gênio diz assim, isso não é para você, olha quanto custa isso, quanto tempo vai demorar, olha, não vai ser fácil, vem as dificuldades, para nos desencorajar a subir nessa escada chamada degrau, chamada fé, que às vezes a nossa natureza, a nossa incredulidade diz assim, você pode cair daí, você não pode subir tão alto, você não pode acreditar nisso assim cegamente. Mas o que a Bíblia diz? Que Abraão, ele não considerou o amortecimento do ventre de Sara e nem o envelhecimento do seu corpo, porque já era um homem de quase 100 anos. Mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E chega um determinado dia que a bênção chega na sua casa. Ele consegue alcançar o cumprimento da promessa. E ele passa por cima de todas as adversidades, aquelas coisas que eram contrárias, negativas, e ele recebe então um grande presente, um grande pacote, que é um filho chamado Isaac. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa a mais para você. Nós também estamos debaixo de grandes promessas de Deus. Coisas extraordinárias, coisas grandes, que às vezes as pessoas olham para nós, ou a gente olha para dentro da gente mesmo e diz assim, é impossível isso acontecer. Olha, isso está muito distante da minha realidade. Eu não vou alcançar esse objetivo. Não vou conseguir atingir o alvo. Mas como a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista, Deus nos empresta uma escada chamada fé. E quando a gente começa a usar a escada chamada fé, aquilo que era impossível começa a se tornar possível. Aquilo que era difícil começa a se tornar fácil. Aquilo que estava longe começa a ficar perto. Porque a gente começa a subir num degrau chamado fé. E eu quero também te convidar nesta noite, você que está me ouvindo, que tem promessa de Deus na vida, a começar a usar a escada chamada fé. E subir esses degraus para que você atinja a promessa que Deus tem te feito. Olha quantas histórias nós temos na Bíblia de pessoas que superaram muitas dificuldades, limitações. Hebreus capítulo 11 vai nos mostrar a galeria dos heróis da fé e vai dizer que as pessoas pela fé apagaram a força do fogo, pela fé fecharam boca de leão, puseram em fuga exércitos inimigos da fraqueza, tiraram força. Então o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo isso que eu estou te falando. Tinham a promessa de Deus, só que era muito distante, era muita coisa, estava muito alto, muito além das suas capacidades. Mas Deus emprestou uma escada chamada fé. E essas pessoas foram subindo nesses degraus e conquistaram aquilo que estava longe, aquilo que estava alto demais para elas, e conquistaram e venceram, superaram adversidades, triunfaram e se tornaram gigantes na fé. Nós também estamos numa grande travessia, estamos tendo as nossas experiências pessoais, as nossas experiências coletivas, estamos tendo as nossas experiências espirituais. Quantas coisas que Deus prometeu para nós e que agora parece que
Não vai acontecer porque veio agora um empecilho, um impedimento, aconteceu alguma coisa que congelou, paralisou tudo. E como que vai ficar aquilo que Deus prometeu? Então, Deus agora vai mudar o projeto, Ele vai dizer assim, olha, eu ia te dar algo maior, mas aconteceu alguma coisa, eu vou diminuir o tamanho da sua bênção, porque a coisa ficou difícil. Não, Deus não é surpreendido pela incredulidade de ninguém, pela crise, pela circunstância. Deus continua o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 e 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então, o que Ele prometeu ainda está de pé. Agora, vem as dificuldades, vem as circunstâncias, mas é aí que a gente tem uma escada chamada fé. E a gente sobe nessa escada e alcança o impossível e triunfa. Então, o que aconteceu com a história de Abraão? Romanos capítulo 4, versículo 17, diz que ele creu num Deus que traz à existência aquilo que não existe. Bom, o mundo já começa assim, o universo já começa dessa forma. Deus começa a chamar as coisas pelo nome e elas começam a aparecer uma após outra. E Deus forma o universo, separa as águas, forma a terra, forma os animais, forma as plantas, forma tudo da onde não existia nada. Ele faz aparecer algo onde não existia. Então é por isso que Paulo está dizendo que Deus chama à existência aquilo que não existe. No caso aqui de Abraão e Sara, já não tinha mais possibilidade. Como é que um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos vai gerar um filho na velhice? É porque Deus chama à existência aquilo que não existe. O organismo de Sara já não produzia mais. A Bíblia diz que ela tinha cessado o costume das mulheres. Então era improvável, era impossível. Mas Deus chama à existência aquilo que não existe. E o anjo vem e diz, olha, pode ficar tranquilo, que o ano que vem vocês estarão segurando o filho no braço. E se cumpriu a palavra de Deus. Eu olho para a Bíblia Sagrada e encontro coisas maravilhosas de Deus chamando à existência aquilo que não existe. Eu li no começo aqui do culto, na leitura que eu fiz, no livro do Gênesis, sobre Agar no deserto. Ela havia sido despedida pelo seu Senhor e indo errante pelo deserto, carregando apenas um odre de água, um pedaço de pão e o seu próprio filho. E ela sai chorando pelo deserto e o menino está para morrer de sede. Ela abandona o menino debaixo de uma árvore, dizendo, eu não quero ver essa cena, eu não quero assistir essa tragédia. E o anjo vem e diz, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E quando ela abre os olhos, a palavra de Deus que a gente leu diz que ali tinha um poço de águas vivas. Onde estava esse poço? Não existia. Ou se existia, Agar não estava conseguindo enxergar. Mas como nós estamos falando de um Deus que chama à existência aquilo que não existe, Deus chama esse poço de águas vivas em pleno deserto para não deixar aquela mãe e aquele filho morrer de sede. E aquilo transformou a vida daquela mãe e daquele menino. E ali eles formaram uma grande nação. E se não tivesse aparecido esse poço, se Deus não tivesse feito surgir esse poço, eles teriam perecido, eles teriam morrido de sede, não haveria nação de Ismael. Mas como Deus chama a existência o que não existe, em pleno deserto Ele chama a existência de um poço de águas vivas. E a vida daquela família é transformada imediatamente. Queridos, a gente vive situações parecidas com isso, não no sentido literal, mas no sentido figurado. Quem sabe a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem recurso, não tem saída. E a gente fica assim, a próxima cena vai ser uma tragédia. Eu não quero nem assistir como vai ser o final disso tudo. Só que eu estou falando para você de um Deus que chama à existência aquilo que não existe. Creia na promessa de Deus. Se você não tem fé para receber, eu quero orar por você, eu quero que você seja alimentado pela palavra, e daqui a pouquinho você vai subir nesse degrau chamado fé, e vai alcançar a grande promessa de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Enquanto eu estou falando aqui, essa escada está surgindo dentro da sua casa e você vai crer, vai acreditar em Deus, vai subir nesse degrau e vai dizer: eu estou alcançando a minha vitória, eu estou conquistando. Não era tão difícil assim. Deus está me ajudando. Deus chama a existência o que não existe. Outras coisas que eu olho ainda no contexto de Abraão é quando Deus chama Abraão e diz: olha, eu quero uma prova de fé, de fidelidade, eu quero teu filho em sacrifício, teu único filho, aquele que você ama, Isaque. A palavra de Deus vai dizer que ele oferece Isaque em sacrifício, ele sobe a montanha, ele vai lá, e quando ele amarra o menino sobre a lenha, que a palavra de Deus diz que ele vai sangrar o próprio filho, o anjo de Deus brada do céu e diz: não precisa fazer mais isso, porque agora nós sabemos que você teme a Deus. E quando ele olha para o lado, tinha um cordeiro preso pelos chifres e que foi sacrificado no lugar de Isaque. Queridos, da onde apareceu esse cordeiro? É porque Deus chama a existência aquilo que não existe. Não existia cordeiro naquela montanha, não tinha criação de animais naquela montanha, mas foi Deus que levou esse cordeiro lá, porque ele chama a existência o que não existe. Talvez você também olha para um lado e para o outro e diz: é improvável, é impossível, mas creia nesse Deus que é poderoso. Ele chama a existência aquilo que não existe. E os dois voltam para casa. Isaque convida, e Abraão agora, ele sobe um degrau na sua escala de relacionamento com Deus. Ali a Bíblia diz que ele é chamado de o pai daqueles que creem. Então, às vezes, as circunstâncias vêm e são emergências para que Deus mostre o seu poder para a gente. Para que ali a gente viva uma experiência com Ele. E que a gente veja que Ele é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Aquilo que é improvável. Quem sabe você está dizendo aí: olha, as portas se fecharam. Não tem mais saída. Não tenho estratégia. Não tenho um contato de uma pessoa que pode me ajudar. Mas Deus chama a existência o que não existe. Coloca diante de Deus sua necessidade e diga: Senhor, o que eu estou precisando é disso aqui. Eu não sei se a minha fé é o suficiente para alcançar, mas eu quero ajuda. Me ajuda a subir nessa escada, que eu quero alcançar a minha bênção. Que o Senhor cumpra na minha vida as tuas promessas. Porque enquanto a gente fica andando por vista, a gente não consegue, a gente vai olhar as impossibilidades, vai dizer: não dá para mim, é muito, não, está muito longe, está muito distante, essa causa está perdida. Só que hoje, Deus te chama para fazer uma caminhada espiritual, andar um pouquinho no mundo espiritual, e subir, mais uma vez eu repito, nesse degrau chamado fé, e conquistar aquilo que Deus já te prometeu, que já está guardado, já está reservado, já tem o teu nome ali, é para você. Mas como que eu posso alcançar? Usando a sua fé. Como que eu vou ter fé, gente? Ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Isso vai gerar fé e você vai conquistar. Eu olho para a história de Israel vindo do Egito. Quando eles chegam no Mar Vermelho, como é que eles vão fazer para atravessar? Não tinha ponte, não tinha barco suficiente, não tinha nada, era muita gente, quase 3 milhões de pessoas. Como é que Deus vai atravessar esse povo ali sem ninguém perecer? Só que nós estamos falando de um Deus que chama a existência aquilo que não existe. E a Bíblia diz que Deus soprou sobre o Mar Vermelho, e o caminho foi aberto, e o povo atravessou a pés enxutos. O que é isso? É Deus chamando a existência aquilo que ainda não existe. Não existe no nosso contexto, na nossa realidade. Mas na mente de Deus tudo já está formado. E não apareceu ainda por causa da nossa incredulidade, nossa falta de fé, nossa timidez, nossas imperfeições. Na mente de Deus tudo já está pronto. A vitória, a conquista, a bênção, a solução, a porta aberta, a cura, a solução, tudo já está pronto na mente de Deus. Só precisa ser apresentada a nós. E como é que ela é apresentada a nós?
através dos olhos da fé. Pela fé, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente não vê com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, que é a fé, nós conseguimos enxergar. É mais ou menos igual a mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia conta a história dela. Ela estava ali há 12 anos padecendo, sofrendo na mão de médico, gastou todo o recurso. Mas ela começou a enxergar as coisas pelos olhos da fé. Ela foi atrás de Jesus, mas antes de ir atrás de Jesus, ela fez um planejamento e dizia: se tão somente eu tocar na hora dos seus vestidos, ficarei curada. Então ela ainda estava sangrando quando saiu de casa. Quando ela chegou na cidade, ela ainda estava sangrando. Quando ela entrou no meio da multidão, ela ainda estava sangrando. Só que ela tinha feito uma leitura espiritual da sua realidade. Ela saiu de casa, dessa vez, com a escada debaixo do braço chamada fé. Na hora que eu chegar perto de Jesus, eu vou tocá-lo, eu vou alcançar a minha bênção, vou conquistar a minha cura. E ela toca nas vestes de Jesus e é curada imediatamente. Então, se ela tivesse enxergado apenas com os olhos físicos, ela tinha continuado doente, morrido daquela doença. Mas como ela tinha uma escada chamada fé, ela usou nesse dia e foi curada. Tanto que Jesus fala para ela o quê? Quando cura: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Então o que salvou essa mulher? Uma escada chamada fé. Era a cura que ela precisava. Eu quero nesta noite que você seja despertado também na sua fé, que você seja abençoado, que você alcance, conquiste aquilo que você precisa na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, seus empreendimentos. Sabe? Entra nessa realidade espiritual, creia em nome de Jesus Cristo, que a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Eu olho ainda para outras experiências na Bíblia, como o maná do deserto. Os discípulos de Jesus disseram: olha, Senhor, segundo o nosso ponto de vista, não tem comida para dar para tanta gente. Manda embora, porque senão eles vão desmaiar pelo caminho. Mas só que eles não tinham a escada que Jesus tinha. Sabe, eles estavam a pé, literalmente. Só que Jesus tinha uma escada chamada fé. E ele falou: eu vou usar essa escada hoje para alcançar comida para essa multidão. E a Bíblia diz que ele deu graças pelos pães e peixes que tinha ali, e multiplicou e alimentou só homens, 5.000, fora mulheres e crianças. Então é assim que as coisas funcionam na vida espiritual, no mundo espiritual. Aquilo que é impossível com as nossas ferramentas, com os nossos recursos, com a nossa sabedoria, com a nossa estratégia, é possível pela fé. Pela fé. Sabe? Então Jesus providenciou toda aquela alimentação e aquela multidão foi alimentada. Por quê? Ele chama a existência aquilo que não existe. Outra coisa que eu queria falar para você é que havia uma mulher endividada. O marido morreu, deixou uma dívida, e agora para pagar a dívida ela precisa entregar os filhos para os credores. Ela procura o profeta e o profeta diz para ela: leva vaso para sua casa, pega aquele pouquinho de azeite que você tem e pela fé enche os vasos vazios, pega muitos, não poucos. E ela consegue, gente, com que aquele azeite se multiplique, os vasos ficam cheios, ela vende, paga toda a sua dívida e ainda vive do restante do milagre que Deus havia feito. Então, horas antes não havia nada. O que havia naquela casa? Uma sentença. A mulher que já era viúva perderia seus filhos, seriam escravos por muitos anos, em troco da dívida. Só que Deus chama a existência o que não existe. Essa mulher creu na palavra do profeta, na orientação do profeta, e ela vai para casa e pratica uma ação no mundo espiritual. Sabe, eu não sei como ela fazia aquilo, tinha só um pouquinho de azeite na sua botija, mas pela fé ela ia derramando nos outros vasos e eles se tornavam cheios. O que é isso? É aquilo que eu estou te dizendo, é um degrau chamado fé. É uma escada chamada fé, que ela usou na emergência e o seu problema foi solucionado. Deus chama a existência
aquilo que não existe. Se eu fosse continuar falando, eu falaria de quando Jesus transformou a água em vinho. O casal lá em Caná da Galileia, Evangelho de João capítulo 2, iam entrar em pânico e desespero, porque acabou o vinho no meio da festa. Mas só que ali estava Jesus, que chama à existência aquilo que não existia, e ele produz vinho da melhor qualidade. E a festa não para por causa daquilo. Queridos, nosso Deus é o mesmo. Olha para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Você vai ver Deus chamando à existência aquilo que não existe. Várias vezes na Bíblia. Como um maná no deserto. Como uma água na rocha. Como as codornizes que vieram para alimentar o povo. E tantas outras coisas maravilhosas que Deus trouxe à existência. Que Deus chamou. A cura para os doentes, para os leprosos, para os paralíticos, para os cegos, para os surdos, para tantas outras pessoas que necessitavam, que a medicina já tinha dispensado, mas só que Deus chama à existência aquilo que não existe. E hoje Ele está à sua disposição também, para trazer à existência uma realidade nova, uma situação nova para você, para trazer à existência um milagre, uma cura, uma provisão, um cuidado, uma estratégia, uma ideia. Ele traz à existência aquilo que não existe. Agora, como é que a gente vai conseguir isso? Se comportando como Abraão e Sara, não considerando aquilo que é contrário. Ele, no caso deles, não considerou o envelhecimento do seu corpo, nem o amortecimento do ventre de Sara, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Agora, se essa receita funcionou com Abraão e Sara, ela pode ser repetida por nós. Talvez você olhe, como eu disse já aqui várias vezes, olha, é impossível, minha realidade é outra, minha situação é diferente, nunca ninguém conseguiu virar uma situação como a minha, então não considera isso. Isso pode ser o ventre murcho da sua vida, da sua história. Então como é que eu supero isso? Vai sendo fortalecido na fé, dando glória a Deus. Porque quando você dá glória a Deus, a sua incredulidade é repreendida. A sua falta de fé é anulada e a fé começa a trabalhar. Então, quando você dá glória a Deus, você chama a presença desse Deus para perto de você. E aí, quando Deus te vê, te assiste, dando glória a Deus no meio da adversidade, é impossível ele ficar parado sem vir em teu socorro. Então, eu te convido nesta noite a ser fortalecido na fé, glorificando a Deus. Cultuando, cantando, adorando, celebrando. Não importa a sua situação, sua realidade. Faça como Jó. No meio das cinzas, ele adora a Deus e diz: Senhor, Deus deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi fortalecido na fé. Quando alguém disse: olha, Jó, é impossível, entrega os pontos, se rende. Sabe o que ele respondeu? Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. E aquilo que ele pensou, aquilo que ele falou, aconteceu. Depois o Senhor se levanta sobre a terra e vem ao encontro dele e restitui não só o que ele havia perdido, mas Deus duplica tudo na vida dele, ele tem tudo em dobro. Que Deus te abençoe também na sua casa, na sua vida. Em qualquer situação que você esteja vivendo, creia que Deus traz à existência aquilo que não existe. A gente vai orar daqui a pouquinho, mas antes a Jussara tem uma nova mensagem para você. Enquanto ela canta, eu queria que você se aproximasse de Deus. Começasse a interceder, a orar em espírito, a clamar, a falar com Ele. Recebe essa palavra no seu coração, seja fortalecido. E quando ela terminar de cantar, a gente vai orar por você, para Deus te abençoar. Eu queria que antes você criasse uma ideia na sua mente, na sua cabeça. Que a fé, meu querido, ter fé é ter imaginação profética. Faz igual a mulher de fluxo de sangue. Ela desenhou na cabeça dela o formato da cura. Como que seria? Olha, eu vou fazer assim, saio, tal, entro no meio da multidão, toco no vestido dele, ficarei curada. E aconteceu do jeitinho que ela projetou. Eu queria que você tivesse nesta noite ousadia para desenhar a sua vitória, para desenhar a sua bênção. O que você precisa? Comece a desenhar na sua cabeça, vai colocando isso diante de Deus, vai glorificando a Ele.
E vai alimentando esse projeto com a fé, com glória a Deus, com aleluia, sabe? E a gente vai orar no final, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande, extraordinário naquilo que você precisa. Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, o choro já acabou, pois a noite passada já levou. Eu sei, você já passou por isso, mas entendeu uma fase e vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo o tempo, nosso lado, o Senhor está dizendo, filho, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espera mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Através desse Jordão e cante o hino da vitória. Aleluia. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Eu sei, você já passou por isso, mas entendeu uma fase e vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo o tempo, nosso lado, o Senhor está dizendo, filho, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Através desse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Aleluia. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Aleluia, glória a Jesus. Maravilha, que mensagem gloriosa. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Jonatas. Mandar um abraço para os irmãos aí, João. Abraço, irmãos. Paz com todos. Deus abençoe. Agradecer a Jussara, que está com a gente aqui, e também a equipe que transmite para a gente o culto. Nós vamos orar pelos irmãos que mandaram seus pedidos de oração, a família da Bruna. Vamos orar pelos aniversariantes, que é o Estélio, parabéns Estélio e o Juan, do Campina Verde. Orar pela irmã Beth, pelo irmão André, um abraço, irmão André, irmã Beth, pela irmã Francinalda e sua família, e também pela irmã Cirleia e todos os demais. Eu quero aproveitar e pedir para você nos ajudar em oração. Nós temos um tio da minha esposa, o Sebastião, ele está em São Paulo, internado em estado muito crítico. A igreja está orando, eu gostaria que você também somasse sua oração a nossa, para que Deus faça um grande milagre. Orarmos pelas pessoas que estão internadas em tratamento, pelas equipes que cuidam dos enfermos,
para que o Senhor use eles como uma bênção. Já já isso vai passar, em nome de Jesus, ficarão as experiências, os registros, e a igreja vai prosseguir dando glória a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento te agradecendo, Pai, porque mais um culto nós pudemos realizar e ofertar a Ti, Senhor, como sacrifício. Obrigado pelos louvores, pela palavra, por tudo. Por cada pessoa que acompanhou, Senhor, esse culto com a gente. Ó, Senhor, alcança os Teus servos onde eles estiverem. Aqueles que estão precisando de um milagre, Senhor. Nós falamos aqui hoje que o Senhor é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então traz, Senhor, agora a cura para essa enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo. Traz a solução para esse problema, traz a salvação para esse lar. Senhor, essa pessoa que está afligida, angustiada, depressiva, traz saúde emocional para ela. Jesus, abre porta de emprego, de trabalho para o teu filho que está desempregado. Sustenta, Senhor, manda a provisão do céu. Como o Senhor enviou no deserto por 40 anos, não faltou pão, não faltou água, porque o Senhor trazia à existência aquilo que não existia, e o povo se alimentou, foi nutrido, Senhor amado, com o maná que veio do céu, com a água que saiu da rocha. Quando precisaram de pão lá no deserto, Jesus multiplicou e alimentou a multidão. Eu sei que o Senhor é o Deus que cuida, é o Senhor que provê, que não deixa faltar. O Senhor enviou o corvo, Senhor, para levar alimento para Elias lá no ribeiro de Querite. Depois o Senhor usou uma viúva pobre e o alimentou por muito tempo, e o azeite não parou, a farinha não acabou, até que chovesse sobre a terra. Então, enquanto não passa, meu Deus, essa quarentena, abasteça a despensa do teu povo, Senhor. Deus querido, ajuda, meu Pai, que eles tenham condição de honrar os compromissos que foram assumidos, Pai. Que ninguém seja envergonhado, Senhor amado, e se acontecer de vir a cobrança, o Senhor pode fazer como fez com a viúva lá do profeta Eliseu, quando o azeite foi multiplicado e ela foi tirada debaixo daquela ameaça, da ameaça de levar os seus filhos cativos, Pai. E o azeite foi multiplicado, ela pagou toda a conta e ainda sobrou para viver do resto. Eu sei, Senhor, que quando estivermos no limite, que não der mais para nós vamos começar a caminhar pela fé e vamos começar a viver milagres, Senhor, na nossa vida e na nossa história. Então eu quero abençoar cada pessoa nesse instante, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que sejam alcançadas, que sejam tocadas pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, amém, amém. Queridos, muito obrigado pela sua participação no culto de hoje. Que Deus te ajude, que Deus te acompanhe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.